Queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz. É sempre com muita alegria, com muita gratidão que nos conectamos, que nos reunimos afetivamente com os trabalhadores, os assistentes da Sociedade Espírita Círculo da Luz, tão cara ao nosso coração, tão querida na nossa memória, na nossa lembrança, dos anos que aí passamos, onde muito aprendemos. Então, nós hoje vamos conversar sobre a educação das famílias para a nova era. Muito importante que façamos esta reflexão de uma forma mais profunda, sobre este momento que nós estamos vivendo e o que nos aguarda ainda, que nós vamos sair desses momentos de grandes desafios, nós vamos sair melhores. Nós não vamos voltar à normalidade. Nós vamos superar a normalidade que vínhamos vivendo e vamos encontrar uma situação bem mais equilibrada e elevada, se Deus quiser, e se nós nos esforçarmos para tal. Então, nós vamos conversar sobre essa questão da importância da família, da importância que nós temos que dar a esse espaço que é o lar, esse espaço que é a consanguinidade, onde nós, quando reencarnamos, somos trazidos para esse espaço extraordinário, junto com essas pessoas que nós necessitamos. Muitas vezes não são pelos laços consanguíneos, mas são pelos laços do coração, pelos laços do afeto. Então, em tudo há a lei divina, em tudo há a lei de sintonia, de atração, e nós estamos exatamente, nós temos que refletir bem sobre essa questão, nós estamos exatamente no lugar em que nós precisamos estar, em que a lei divina nos coloca para que possamos crescer, para que possamos superar as dificuldades. Estamos entre as pessoas que necessitamos e que temos possibilidade de, entre elas, crescer e ajudá-las também a crescer. Então, nós temos que recordar nesse momento, quando refletimos sobre como é que deve ser a educação dos lares nesta nova era, a educação da família, nós temos que refletir sobre a importância da reencarnação, esta visão extraordinária que o Espiritismo nos traz, nos explicando a lei divina, nos explicando a justiça divina. Então, a reencarnação, nós temos que refletir sobre ela, quase que diariamente, porque nós estamos encarnados. Qual o objetivo de nós estarmos aqui? Isso é uma reflexão individual, que nós somos desafiados a refletir diariamente. Mas por que eu estou encarnado? Por que eu estou aqui neste momento agora? O que a lei divina espera de mim? Então, nós temos que nos acostumar a refletir nesse sentido, buscar o sentido da nossa vida. Por que nós estamos aqui neste momento? Nós sabemos que todos os espíritos de nível médio, como nós somos na evolução, nós não somos espíritos nem de mais atrasados, mas também não somos extremamente evoluídos, nem muito mais evoluídos, ou até evoluídos até um certo grau. Nós somos espíritos medianos, nós estamos na média da evolução. E para espíritos do nosso tipo, como é que se organiza essa vida terrena, Como é que se organiza a nossa vinda para a encarnação, para que nós possamos refletir sobre a importância da família, Os espíritos, quando nós já estamos na espiritualidade, nos dando conta da importância que é a experiência na vida física, a experiência reencarnatória, de quanto esta experiência pode nos ajudar a evoluir, contam-nos os espíritos, especialmente Manuel Filomeno de Miranda, ele conta que nós, lá do outro lado, ainda na vida espiritual, na verdadeira vida, requeremos, vejam só, nós requeremos as autoridades especializadas no processo da reencarnação, nós requeremos a oportunidade da volta na vida física, a oportunidade. E aí, então, é feito um estudo profundo, as equipes extraordinárias lá do outro lado fazem um estudo profundo sobre as nossas condições, as condições individuais, sobre o que nós necessitamos, e nos colocam a nos preparar para a reencarnação, e a gente vai fazer cursos de especialização, faz um demorado treinamento, há um período de avaliação,
há um período de avaliação onde nós nos propomos, não é, a assumir vários desafios aqui na vida física e superá-los. Então, esse é o grande ideal, né? Então, é designado, né, para cada caso o avalista especial, um espírito mais elevado que nós, um espírito iluminado, mas que nos ama, nos conhece, e ele vai fazer o papel do intermediário neste processo do retorno para a vida física. Tem em muitos casos, depois desta avaliação, muitos de nós não são aceitos ainda para reencarnar. Então a gente volta para os cursos de especialização lá do outro lado, né? Vai fazer novos treinamentos na situação onde nós estivermos, né? Na cidade espiritual onde nós estivermos sediados. Então a gente vai fazer novas experiências, né? Mas quando a gente consegue, o nosso pedido, né? O nosso requerimento é aceito, e depois da avaliação da nossa preparação para este novo desafio, vejam que processo longo, né, que nós passamos para ter a oportunidade de estar aqui, agora, nesta família, nesta conjuntura. Né? Então, esse espírito avalista, se nós passamos nessa avaliação, vamos dizer assim, a gente tem a oportunidade de reencarnar. Então começa todo um processo, né, de, muitas vezes, já há acordo com os futuros pais, outras vezes ainda não. Então é um processo de aproximação, ainda nós na espiritualidade, com quem está aqui já encarnado, que vai nos receber, e às vezes é um processo até longo. Reencarnam primeiro os que vão ser nossos pais, já tudo acordado, mas o comum, mais comum é esse acerto de acordo com as nossas necessidades, né? Então, e aí haverá, né, o adormecimento, isso já estamos cansados de saber, tanto pelo Evangelho como pelo Livro dos Espíritos, pela Gênese, né? As obras básicas da doutrina espírita, o adormecimento da nossa memória. E Emmanuel tem tratado disso muito bem através do nosso querido Chico Xavier nas suas obras. Então há um adormecimento, né? E há um psíquico, e nós gradativamente vamos perdendo a consciência plena e reencarnamos, né? E na infância, no período em que o espírito encarnado passa a infância, há um grande intercâmbio com a espiritualidade, há um grande intercâmbio, né? A espiritualidade está bem atenta a esse grande intercâmbio, e à medida que as nossas lembranças vão se apagando, que já começaram a se apagar lá na espiritualidade, vão se apagando até os 7, 8 anos, né? Nós então vamos entrando, né, no nosso retorno. O que nos explica Manuel Filomeno de Miranda nesta obra, né, Temas da Vida e da Morte, ele nos explica o seguinte, vejam só, né, que o retorno toda essa experiência desses espíritos que reencarnam, e podemos nos colocar nessa situação, né? O retorno é quase sempre com alto índice de fracasso, de insucesso, porque nós caprichamos, né? Queremos caprichar na programação dos desafios que nós vamos encontrar na família, mas ele vai ser com alto índice de insucesso, porque ao estarmos aqui, né, para utilizar o nosso livre-arbítrio, e tudo aquilo que nós solicitamos para desafios, de sofrimentos, né, de resgate, de provas, nem sempre são expiações, podem ser provas, muitas provas, né? Aí nós não vamos gostando, porque nós preferimos a situação aqui da ilusão, né, de vivermos mais materialmente, mais fisicamente, do que espiritualmente. E vamos nos esquecendo dessa programação extraordinária que foi feita, né? Então, o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda vai dizer que pela nossa invigilância, pela nossa indolência, nós vamos muitas vezes, né, voltarmos bastante complicados para a espiritualidade depois desse processo de experiência aqui na vida física. Por isso é que nós temos que estar atentos, né? Utilizando muito bem o nosso livre-arbítrio, né? E o nosso Filomeno vai dizer assim, ó: em clima de prece, entre promessas de luta e coragem, sob o apoio de abnegados instrutores, o espírito mergulha no oceano compacto da psicosfera terrena e se vincula à célula fecundada, dando início a um novo compromisso.
extraordinário, né? Então, e vejamos agora nós como pais, recebendo esses espíritos aqui como nossos filhos, né? Então, a reencarnação, nos diz ele ainda, leva, porém, a parcial esquecimento das responsabilidades, em razão da imantação celular que se faz. É sempre cometimento de grande porte e de alta gravidade. Então, nós temos que nos dar conta disso aí, inclusive quando nós estamos também encaminhando os nossos filhos, né, cuidando dos nossos filhos. E ele vai falar o seguinte, né, que a reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo. Então, a reencarnação é um maior investimento para o nosso espírito na condição que nós estamos, né? Na condição mediana, né? O qual, sem ela, diz ele, padeceria da hipertrofia de valores intelecto-morais por falta do ensejo da convivência com aqueles que se lhe vinculam pelo amor santificado, pelo amor acevalgado pelas paixões dissolventes, ou pelo enlouquecimento no ódio, na violência, na perseguição. Então, é uma valiosa oportunidade, né, que nós temos de trabalharmos todas essas nossas emoções negativas, né, nos reequilibrarmos, mas é muito desafiante, nem sempre se consegue fazer isso aí, né? Mas ele coloca no final dessa mensagem extraordinária, que ele está falando sobre a reencarnação e a responsabilidade que ela envolve. Ele diz o seguinte: com as luzes projetadas pelo Espiritismo, na atualidade, o empreendimento da reencarnação adquire hoje mais amplo entendimento pelos homens, que reconhecem a sua procedência espiritual, identificando-a e, por sua vez, preparando-se para o retorno à vida que estua e nela se encontra inevitavelmente, seja no corpo ou fora dele. Então, a informação que o Espiritismo nos traz, os esclarecimentos, vão nos ajudar a desenvolver a nossa programação aqui da reencarnação de uma forma mais equilibrada, né? O que nós sabemos, através, por exemplo, da mediunidade do Chico Xavier, pelo André Luiz, especialmente no livro Nosso Lar, nesse espaço, nessa cidade espiritual do Nosso Lar, que tem muita gente almeja aí, né? Mas que é um espaço intermediário, né? Da espiritualidade, que acolhe os espíritos que vão desencarnando, conforme as afinidades, alguns vão para lá. Não é o céu, em absoluto, né? É um espaço mediano também, né? De espíritos medianos que nem nós. Então, o que André Luiz nos coloca? No Nosso Lar, que chegam lá na cidade do Nosso Lar, e ele pôde observar isso quando estava se preparando para escrever o livro, muitos pais e muitas mães, olhem só a responsabilidade, que faliram na sua tarefa de pai e de mãe, faliram na tarefa do lar, faliram na tarefa da família, não conduziram adequadamente os filhos, o próprio casal, muitas vezes tem filhos, não se conduziram adequadamente e retornam para lá, mas especialmente os pais. Então, o que ele encontrou? Ligado a esses departamentos de formação, de estudos, ele encontrou muitas mães fazendo cursos para maternidade, mães que falharam nas vidas anteriores em relação ao papel de mãe. Então, elas se preparam agora na espiritualidade para exercer essa atividade quando estiverem aqui na Terra, reencarnadas de novo. E muitos pais também, né? Pais que desistiram, né, do papel de educadores, retornam, fazem esses cursos também na espiritualidade para exercer aqui a missão de pai e a missão de mãe. E o que nos informa o irmão X? Muito interessante, né? No livro Lázaro Redivivo, tratando essa questão da família, dos filhos, da educação, como é que nós temos que educar esse espírito que retorna através de nós para a vida física, né? Que nós fornecemos o corpo biológico ou abrigamos com o nosso coração, né, esse espírito para educá-lo, encaminhá-lo. O que acontece? O que o irmão X nos diz? Que nós... que os pais na Terra, olha o percentual, a pesquisa, né, que o nosso irmão X fez lá do outro lado, os pais na Terra falham 70% da sua tarefa. 70% dos pais falham na sua tarefa. 70% daqueles espíritos que nós que reencarnamos
e que viemos com a tarefa de lá, pelas tantas, na encarnação, assumirmos o papel de pai ou de mãe, assumirmos uma família, 70% falham. Espero que já esteja diminuindo esse percentual, porque esta obra do nosso querido irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, é lá da década de 60 do século passado. A gente espera que já esteja modificado. Então, mas o que está acontecendo hoje? O que nós constatamos hoje? Trouxemos toda essa visão, né, da espiritualidade, e o que nós estamos constatando hoje? Né? O que nós podemos perceber? Que muitos pais, hoje, né, desistem do papel de educadores. Desistem do papel de educadores, de autoridades morais, né, de autoridades morais. Desistem, porque o pai e a mãe são um modelo que esse espírito reencarnado vai seguir, porque até os 7, 8 anos, 9 anos, 8, 9 anos, a influência desses dois espíritos encarnados, do pai e da mãe, é muito grande na construção do caráter deste filho, desta filha. Então, o compromisso é muito grande. Então, a questão é a importância, né, do diálogo, o diálogo e o exemplo, porque o exemplo é o que vai falar mais alto. Então, na construção desse caráter, desse espírito que reencarna, agora buscando uma nova oportunidade para evoluir. Muitas falhas da encarnação dos espíritos se dão por negligência dos pais. Isso nós temos que refletir sobre isso. Então, a importância, né, que nós temos que trabalhar. Então, o casal, o pai e a mãe, precisam dialogar muito, necessitam, né, procurar um caminho, né, procurar um caminho claro. A união, o lar, tem que ser feita em bases muito firmes, morais, né, onde o Evangelho de Jesus vai ser o roteiro. Vai ser o roteiro. Jesus mostrou o caminho. Tanto é que quando Kardec pergunta qual é o modelo e guia da humanidade, os espíritos responderam lá na questão 625 do Livro dos Espíritos: Jesus, não tem outro. É Jesus. O Evangelho é o nosso modelo. Então a família hoje, né, a educação da família para a nova era, tem que ser em cima do Evangelho, né? Tem que ser em cima do Evangelho. Tem que ser em cima daquelas bases morais, mas a vivência também dessas bases morais por parte dos pais, Então, ambos estão responsáveis pela construção desse caráter, né, dos filhos, né? Então desde pequenino, né, a mãe, né, a função materna é importantíssima, né? A mãe é provedora no início, principalmente no início da encarnação, principalmente na gestação, nos primeiros anos de vida. A mãe é provedora das necessidades físicas, né? Das necessidades psíquicas, espirituais, do afeto. Então, a mãe vai ser provedora dessas necessidades que o espírito traz na reencarnação, né? E que vai encontrar segurança, que vai encontrar equilíbrio para ele poder prosseguir na sua tarefa, né? Então, agora, o pai, qual é a função do pai? Então, qual é a responsabilidade do pai? É trazer para o lar, para a família, a segurança e a estabilidade material e psicológica, e também espiritual, tanto para a mãe como para a prole, né? Como para os filhos, né? Então, como é que o pai vai trazer isso, né? Então, nós até no nosso livro, né, a educação, a arte de manejar o caráter, a gente traz, né, ali as características, né, dos pais e das mães, né? Qual é que é a maneira, de que maneira o pai está exercendo a sua tarefa, a sua função, de que maneira a mãe está exercendo, né? Os pais precisam assumir seus papéis de pais, não esquecer o exemplo seguido do diálogo, que é a melhor metodologia para educar. O exemplo fala mais alto, né? Exercitar o diálogo interior consigo mesmo, porque os pais precisam fazer essa parada, né? E se autoanalisar, se autoconhecer, né? E buscar se transformar para poder ser o modelo, né? Que tão almejado por esse espírito que reencarna, esse modelo. Então, a criança, esse espírito reencarnante, ele vai desde pequenino com raciocínio, com uma razão reta, como eu digo. A criança tem uma razão retilínea, né? Ela vai observando
as atitudes do pai e da mãe, como é que eles são, e isso vai sendo um modelo para ela. Então, a mãe, provedora das necessidades básicas e afetivas, né? O olhar da mãe é importantíssimo na fase da primeira infância, né? Porque primeiro o espírito reencarnado vai se identificar demais com a mãe. Já o processo da gestação é um processo de imantação também da mãe com o filho. E depois, no primeiro ano de vida, né? A criança se enxerga nos olhos da mãe. Então, quando a criança mama, isso no tempo que eu dava de mamar, né? Já fazem 50 e poucos anos. A criança, ao mamar, ela fica fixada no olhar da mãe. Infelizmente agora, né? Nem sempre é assim, porque a mãe está no celular ali, né? Vendo as notícias, o Face, etc. Tal, e a criança está mamando. Então, é um descuido muito grande, né? Olha a educação das famílias para a nova era. Tem que dar essa atenção, né? Tem que dar esse olhar. É educar, já desde a fase do primeiro ano de vida, né? Dos primeiros dias, dos primeiros meses, né? Até que esse espírito imortal vai conseguindo uma certa autonomia. E aí entra a importância do papel do pai nesse primeiro ano de vida, quando a criança vai conseguir, pela ação do pai, pela atenção do pai, ela vai conseguir devagarinho se desvincular da figura da mãe e perceber-se ele um indivíduo, né? Perceber-se ele diferente da mãe. E esse papel é o pai que vai fazer, ou a pessoa que substitui, né? esta figura para esse espírito imortal. Então é muito importante, né? E dentre as funções paternas, né, vai se destacar essa segurança, essa estabilidade psicológica que o pai deve dar para a mãe, né? Para a mãe e para o filho, né? Então isso vai se destacar muito bem, mas os pais têm que se dar conta, né, de que não é possível, né? Por exemplo, uma característica do pai, aquele pai extremamente autoritário, rígido, né? Que impõe tanto para a mulher como para os filhos uma situação difícil, né, de autoridade. E esse pai vai prejudicar, né, esse filho, né? Esse pai vai prejudicar esse filho, porque ele vai ter muita insegurança, depois, né, tanto na infância como depois na adolescência, né? Então, essa questão, né, o pai extremamente autoritário, ou o pai extremamente permissivo, outro equívoco. Isso vai calcar também no caráter desse filho situações muito difíceis que ele depois vai ter dificuldade para superar na fase da adolescência e na fase adulta. Então, muitas características dos pais provocam já na criança depressão. O pai autoritário, muitas vezes, excessivamente autoritário, muitas vezes já desenvolve no filho, por essa sua atitude extremamente rígida, a vontade da criança de se suicidar. Depressão. Vejam como não é fácil nós exercermos este papel adequadamente. Mas lá na espiritualidade nós pedimos e fizemos a programação nesse sentido, né? Então, o pai, ou o oposto, o pai extremamente negligente, ou o pai extremamente permissivo, aquele pai que fica ausente, é tudo nas costas da mãe, né? E aí nós lembramos o caso de uma adolescente nossa da evangelização, lá o casal, a filha única, meu Deus, aquele encanto, aquela coisa, quando a menina incautamente engravidou. Então nós ouvimos o pai dizer para a mãe: tu viste a tua filha, não era a filha dele. Então vocês viram, né? Então os pais também têm essa questão. O ideal, né, é ser coerente. O pai tem que ter a coerência. É aquele pai presente que vai corrigir a criança quando ela se equivoca, e é normal, isso é muito normal. Então, mas ele vai corrigir de forma amena, adequada, né, no diálogo. Punir, se for o caso, vai apresentar uma punição, não é agressão, mas a criança tem que ser sentindo que ela está sendo orientada, e isso faz muito bem para o espírito reencarnado, faz muito bem para a criança. Isso vai dando estrutura na sua personalidade, na formação do seu caráter. Então ele vai ser coerente,
E vai explicar por que está assim, tá agindo assim. A mesma coisa a mãe. A mãe também, porque tem muita mãe que fica super protetora, né? Não acontece. E muitas vezes o pai, às vezes, é excessivamente autoritário, a mãe se torna excessivamente protetora do filho, né? Então ela passa a mão por cima, engana o pai, e não é correto isso. O ideal para se educar, a educação dessa família para essa nova era, é que haja o diálogo, é que haja um parâmetro, né, de como é que vai ser feita essa educação. Então, nós vamos vendo, então, mesma coisa em relação à mãe, nós não podemos passar a mão por cima. No momento em que nós vamos corrigindo o problema, quando ele ocorre, o equívoco da criança é um espírito imortal. À medida que aquela coisinha fofa, linda, meiga, vai crescendo, ele vai mostrando as unhas. É o espírito que vem com as suas características, né? E que vem com essas características para serem corrigidas. E o melhor é quando isso é feito, como diz Emmanuel, nos primeiros 3.000 dias da encarnação. E até lá pelos 9 anos. Então, se pode corrigir, se pode construir um caráter sólido para esta encarnação, e que esse espírito imortal vai levar para a vida toda, né? Vai levar para a vida toda. Então, são essas questões que nós temos que ver, né? Então, os filhos devem também aos pais, e aí vou chamar a atenção dos filhos também. Os filhos também, né? Eles têm que reconhecer que os pais muitas vezes fizeram o que era possível, se equivocaram, muitas vezes não de uma forma consciente, mas que fizeram o que podia ter feito de melhor. Então, os pais devem sempre gratidão. Os filhos devem sempre aos pais gratidão e respeito pela bendita oportunidade de recomeço, mesmo quando eles não se desincumbiram bem do compromisso assumido. Porque a vida física é uma bênção. Nós já tínhamos rogado lá do outro lado a oportunidade da reencarnação. Nos preparamos. Como diz Emmanuel, nós caprichamos na programação para sairmos aqui bem mais evoluídos, bem melhores. Chegando aqui, a gente não quer passar por aquilo, né? A gente prefere, então, ficar na ilusão, ficar gozando a vida e não nos submetemos muitas vezes, ou nos submetemos com muito queixume, com muita queixa, como vítimas, né, dessa situação. Então, os pais têm que pensar em que bases morais nós vamos educar os nossos filhos. Em que bases morais? E é o grande desafio. Nós sempre dizemos que os pais têm que ter uma programação moral para educar os filhos. A família tem que ter uma visão de educação moral para educar os filhos. E onde é que nós vamos nos basear? É muito simples, minha gente. Onde é que nós vamos nos basear? Nós vamos nos basear na obra básica. Lá no Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Na parte da perfeição moral, as questões 913 até a 919, vocês vão lá pesquisar. 913 a 919, nos apresentam um roteiro extraordinário que trabalha a perfeição moral. Primeiro, nós temos que aplicar em nós, pais, pegar lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e ver lá as características do homem de bem. Isso é que nós temos que perseguir. Então, esse é o roteiro que nós temos que usar para a educação da nossa família. Este é o roteiro. E o nosso pais é difícil? É difícil? Mas nós temos que parar, sentar, o casal, conversar, buscar a luz. Muitas vezes pedir ajuda para pessoas que tenham mais condições, né? Para que nós possamos ter uma programação moral para desenvolver a educação na nossa família e em nós mesmos, né? Então, a oração é muito importante, né? É muito, na dúvida, né? Quando os pais, né, estão em dúvida sobre como agir, vamos buscar na oração a inspiração. Vamos buscar nos livros que estão, há mancheias que estão aí, né, estão chegando através de espíritos luminares, não essas quantidades de obras aí que estão sendo, mediúnicas que estão sendo publicadas, mas as obras sérias, as obras boas, né? A gente temos muitas orientações muito positivas para buscar, então a gente tem que buscar. Então nós temos que dar no nosso lar o espaço para a oração,
para a vibração positiva. O Evangelho no Lar é realmente um recurso extraordinário que nós temos para harmonizar a nossa família, para nos conscientizar da programação que nós fizemos quando viemos a reencarnar, né? Quando a gente veio para a caminhada aqui na Terra, né? Então, nós vamos ver que no capítulo, no Livro dos Espíritos, né? No capítulo, na intervenção dos espíritos no mundo corporal, né? Nós vamos ver como tem questões importantes, né? E que nós vamos nos dar conta que o lar é um lugar sagrado, é um espaço especial, é a escola viva do caráter, é a escola da convivência, né? E é ali no lar, porque é importante esse processo. O ser humano, o espírito que reencarna, é um ser social. Então, o primeiro grupo social que ele vai estagiar é no lar, no seu lar de origem, com seus pais, com a sua família. É ali que ele vai aprender a conviver. Ele vai aprender a respeitar as regras. Os pais são as primeiras autoridades para esse espírito imortal. Os pais representam Deus para esse espírito imortal. Os pais representam a divindade e a lei divina, e o lar é a casa do pai. Então os nossos filhos precisam sentir essa questão, né? E muitas vezes é um dos cônjuges que tem mais estrutura espiritual, que tem mais equilíbrio moral. Então, como diz Emmanuel, esta pessoa vai ser a estaca que vai firmar aquele lar na estrutura que ele precisa. Muitas vezes é um filho, nenhum do casal tem essa estrutura, e reencarna um espírito que vai ser essa estaca da família, que vai ser esse esteio, que vai dar essa força moral e espiritual que a família precisa, né? Então, nós vamos nos dando conta dessa situação, né? Os espíritos vão nos mostrando esta caminhada, e nós precisamos, como pai, como mãe, como filho, como irmão, né? Como neto, neta, né? Avó, nós precisamos fazer essa reflexão. Qual é o meu papel principal na família? Qual é o meu papel? O que me compete? Qual é o meu maior desafio? Então nós vamos ter que pensar nisso aí, né? Porque para muitos a família representa uma falta de liberdade, é uma prisão. Para muito espírito encarnado isso acontece, a família cerceia, né? Toda aquilo que a pessoa que gostaria de extravasar, ser quem ela gostaria de ser. Isso é falta de liberdade? Não. Porque a liberdade exige responsabilidade. A liberdade exercida de forma sadia, ela é saudável. Do contrário, é libertinagem. Quando falta o respeito, é libertinagem. Tudo passa, nós temos que pensar aquilo que o Paulo já dizia, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. É o livre-arbítrio, muitas vezes, que usamos equivocadamente. Então, mas vamos continuar trabalhando. Então, o objetivo da reencarnação é alcançarmos a plenitude, né? É alcançarmos aquele homem, aquele ser social extraordinário que nós pretendemos ser, né? Que nós pretendemos ser. E nós vamos encontrar um auxílio que nós podemos ter, né? Que a gente sempre coloca muito, né? Essa questão, no anjo da guarda. Nesse espírito avalista lá, que nós tínhamos comentado, lá com Manuel Filomeno de Miranda, nesse espírito que assume a avaliação, a avalista, que vai ser aquele espírito que vai nos dar a condição, né, de vir aqui, né? E é o nosso anjo da guarda. Cada elemento da nossa família, cada pessoa da nossa família tem um anjo da guarda. Todos nós reencarnamos com a proteção desse espírito extraordinário. E que muitas vezes aqui a gente esquece dessa ação desse espírito bondoso. Nós esquecemos. Mas, e Kardec vai perguntar lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 489, há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger?
Sim, o irmão espiritual, a que chamais de espírito bom ou gênio, ou o anjo da guarda. O anjo da guarda. Este anjo, esse espírito mais elevado que nós, ele está sempre à nossa disposição. E vai ser o Santo Agostinho que vai trabalhar essa questão no Livro dos Espíritos. Ele vai responder as questões e vai depois dar uma explicação, né? É uma doutrina, a doutrina que prega a ação do anjo da guarda, que muitos pensam que é católica, não, é espírita também, porque Kardec vai usar até esse termo, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Espíritos. E o que nosso querido irmão vai dizer? O que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: é uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, para vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre a terra. Não é uma ideia bem consoladora? E a resposta do irmão X aqui é longa, né? Do irmão X não, do Santo Agostinho. Deveis conhecer, ele depois ele coloca assim: deveis conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Interrogai vossos anjos de guarda, estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Que coisa interessante, né? Que coisa gostosa. Então nós costumamos dizer que os pais precisam fazer a conexão com o anjo da guarda dos filhos. Os pais precisam conversar com esse anjo da guarda. Muitas vezes a criança, lá na infância, rebelde, com dificuldades, agitado, com traumas, no momento do sono, é possível, né, pedir inspiração para esse anjo da guarda. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, que nós paramos para fazer a prece com a família, para fazer uma leitura edificante, eles vêm, pela sintonia, eles vêm. Então ali, se tem 4 pessoas reunidas fisicamente, o pai, a mãe, 2 filhos, né, o mesmo número de anjos da guarda, dos espíritos guardiões, dos espíritos avalistas da encarnação. E fora, como depois o Santo Agostinho vai dizer aqui, né, dos espíritos amigos, dos espíritos protetores, dos espíritos familiares, que se agregam muitas vezes, né, a esses espíritos, né, se agregam. Então, diz ele, lá pelas tantas: interrogai vossos anjos guardiães, estabeleceis entre eles e vós essa ternura íntima, né, que reina entre os bons amigos. Então, essa proposta, não, e vejam, ele vai, a mensagem é longa, depois vocês vão ler. Não temais em vos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Ele está falando como espírito agora, como anjo guardião, que ele deve ser de alguns, né? Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Então, a mensagem vai ser longa. Vocês vão estudar, vocês vão ver como a mensagem é longa, né? Como ela é bonita. Então, a educação da família para essa nova era faz parte dessa reflexão, né, de nós estarmos conectados com a espiritualidade. E a nossa tarefa dentro do lar é fazer com que os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais, o nosso marido, a nossa esposa, consiga encontrar o caminho de volta para Deus, né? O caminho de volta para Deus. Esse é o grande desafio, né? Então, como deve ser a educação das famílias para a nova era? Os pais devem se preparar com todo esse manancial de luz que a doutrina espírita oferece, né? Nós devemos estar conectados com a natureza e conectar as nossas crianças, os nossos filhos, as pessoas que fazem parte da nossa família, conectar com a natureza.
A natureza é a prova da existência de Deus. Então, quando a gente desperta na criança essa vontade de observar o céu, as estrelas, o sol, o pôr do sol, o nascer do sol, as árvores, as plantas, quer dizer, essa conexão com a natureza nos faz retornar ao Pai, a Deus nosso Pai, né? Então, nos encaminha para Deus. Mostrar também Jesus, o nosso modelo e nosso guia. Nós temos que trazer Jesus para dentro do nosso lar. Faz parte dessa educação da família para essa nova era, né? E porque Jesus foi claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, queridos amigos, queridas amigas, né? Com muita alegria, que explanamos com vocês algumas reflexões sobre esse desafio da educação das famílias para essa nova era. Muita paz, que Jesus nos ampare. Um abraço a todos.